Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo do canal. Hoje eu vou falar especificamente de tecidos, porque no último desafio rolou uma questão interessante com um comentário, né, a respeito de tecido e etc, e eu resolvi aprofundar nesse assunto. Até porque quem tá começando a costurar ou quem já costura, tecido deixa a gente louca, é uma das grandes dúvidas e dificuldades que a gente tem. Então hoje eu vou falar especificamente, né, do tecido, do fio, como ele é feito, caimento, e no final eu vou dar várias dicas para você lidar com ele. Tecido é a matéria-prima principal de qualquer roupa, né? A gente aí precisa de tecido para fazer roupa. E se eu fosse falar sobre a história do tecido, de quando começou, como surgiu, esse vídeo ia ficar muito longo, tá? E não é o nosso foco. Para vocês terem uma ideia, o vestido mais antigo do mundo, tá? Que ainda tá aí quase inteiro, tá no Museu de Londres. Ele tem aí mais de 5.000 anos. Ou seja, o tecido mesmo é muito mais antigo que isso. Então, ia ficar um vídeo comprido demais e não é o foco. A gente vai falar de outros pontos a respeito do tecido. A primeira coisa que a gente tem que deixar muito clara, tá? Existe o tecido plano e existe a malha. Elas são, né, esses dois são diferentes, principalmente porque foram construídos de forma diferente. Dentro de cada grande grupo tem uma variedade praticamente infinita de materiais. Quando a gente fala tecido plano, ele é feito com muitos fios que são trançados, né, tecidos, né, o tecido é tecido, ok? Então são fios que vão ali, um por cima, um por baixo, vários fios se entrelaçando. Já a malha, ela lembra muito o crochê, o tricô, porque ela é um fio que vai fazendo laçada nela mesma, tá? Então é a forma que são construídos. Nesse vídeo a gente vai falar sobre tecido plano, ok? Sempre focado no tecido plano. Por quê? Eu gosto muito de trabalhar com tecido plano. Ele não aceita erro, tá? Ele é chato, ele é exigente. Então vamos lá, pra gente entender como que funciona. A malha, eu consigo visualizar, entender ela com um crochê ou um tricô. É uma coisa próxima que a gente sabe como funciona. O tecido, a gente já tem que entender. Eu gosto sempre de comparar com aqueles tapetes de prego, teares de prego, já viu? É um tear, né, um quadrado, então ele tem ali vários pregos, que você estica o fio e depois vem com o outro trançando por cima, por baixo, até formar um tapete, almofada, o que quer que seja. Tenha isso em mente, porque os tecidos que a gente compra nas lojas é mais ou menos isso, só que em proporções muito maiores, tá? Existe ainda toda uma cultura, uma tecelagem artesanal, tá? São povos, etnias que ainda mantêm tradições. A gente tem aí a tecelagem boliviana, né, que é o tear de cintura, os povos incas, tem tribos africanas também, né, a tecelagem fula, e tem muita coisa, e muito pessoal que trabalha, que faz isso artesanalmente e tem seus tecidos específicos. Independente da tecelagem que a gente está falando, todas as tecelagens funcionam do mesmo jeito, tudo igual. É um monte de fio esticado, bem esticado, e aí a gente vem com o outro, passando por cima e por baixo, intercalando, né? Toda a tecelagem funciona assim, até a industrial hoje, né? Só que os teares mecânicos são gigantes, gente. Isso é muito importante. Por quê? Esses fios esticados, tá? Vamos pensar na tecelagem industrial, é todo o comprimento do tecido. Então, se compra 50 metros, 100 metros, é um fio de 50 a 100 metros que está ali esticado. Ele tem que estar muito bem esticado. Ele é o fio de urdume, que a gente chama. Aí depois, com navetas, agulhas mecânicas ou artesanais, a gente vem com um outro fio passando por cima, por baixo ali. Que essa que tá passando ali são os fios de trama. A forma que a trama né, lida ali, vai intercalando com o fio de urdume, é o que a gente chama de construção do tecido. As possibilidades ali de variações são muito grandes, tá? Por isso que a gente também tem tanto tecido no mercado.
Não vou entrar a respeito das construções aqui, porém é um assunto muito importante, é um assunto muito interessante para você que trabalha, quer trabalhar, quer estudar, quer investir nessa área da moda, conhecer, tá? Então, conhecer sobre fibras têxteis e construção de tecido vai fazer diferença quando você for escolher comprar tecido, né? Ou determinar qual tecido para qual modelo e por aí vai. Se você quer saber um pouquinho mais sobre esse tema, eu fiz no meu blog, tem uma sequência de posts explicando de forma bem didática ali, bem natural, pra gente começar a entender isso, tá? Eu vou deixar o link na descrição, você pode entrar lá depois e conferir esse guia. Então vamos voltar lá no nosso tecido, né? Tem um monte de fio de urdume esticado e eu vou com o fio de trama ali intercalando. Nesses fios de urdume esticado, né, tudo tem uma distância ali bonitinho. Nas laterais tem uma concentração maior de fio de urdume esticado. E aquilo ali vai virar a auréola do tecido. Ela serve para manter sempre a mesma largura do tecido, porque senão a gente vai indo, larga, fina. E também para dar o acabamento nele. E a gente pode aproveitá-la nas nossas costuras. Vou deixar essa dica para o final. Então, até aqui a gente já deu nome aos bois. Temos os fios de urdume, que é o comprimento do tecido. Temos os fios de trama, que vão ali trançando, né, a largura do tecido. Temos a auréola nas bordas do tecido. E tem mais um elemento, que é o viés, tá? O viés, vamos imaginar que traçando ali o fio de urdume e trama formou um quadrado. O viés é a diagonal desse quadrado, é como um vazio ali, tá? Essa diagonal. Então vamos lá, quando vai fazer o tecido, o fio de urdume já está esticado, tá? Ele tem que estar bem esticado, bem tensionado para dar estrutura ao tecido, ok? O fio de trama, ele já tem um pouquinho de folga porque ele fica movimentando. Como o viés é esse vazio, ele tem esse movimento, essa elasticidade. Por isso cortar o tecido no viés, cortar uma peça no viés, ela tem elasticidade, né? Muda o caimento, muda um monte de coisa, é confortável e etc. Já que eu falei de posicionar o molde no corte, cortar no viés, etc., vamos entender uma coisa. A modelagem tem o fio. Você fala, o fio do molde, ele representa essa nossa vertical aqui. É o centro do nosso corpo, de cima a baixo. O ideal é sempre alinhar o fio do molde, que representa essa nossa vertical, com o fio de urdume, que é o que a gente fala que é o fio do tecido. Por que alinhar esses dois? Porque de aqui a gente não estica, tá? De pra cima e pra baixo, o nosso corpo normalmente não tem esse movimento natural. Agora, de aqui na largura, a gente já tem um movimento. No respirar, no mexer, né, braços, a hora que a gente senta, larga tudo, coxa, bumbum. Então assim, naturalmente, o nosso corpo se move na largura, não no comprimento. Ou seja, o fio de urdume é o fio do molde. A gente tem que alinhar os dois para cortar o tecido. Isso é uma regra? Não. Existem situações que a gente vai cortar de atravessado. Tem que entender, gente, que mudar a posição, né, usar o fio de trama, o fio de urdume, vai refletir na peça que você está fazendo. Se eu uso o fio de urdume, né, como direção, como fio, o tecido, a trama ali, a hora que tiver aqui, ela vai ter um caimento natural, né, que ela tem um movimento natural. Se eu faço o contrário, aonde ela teria o caimento, o urdume é secão, é durão, tá? Então, o caimento daquele tecido vai ser mais seco, mais duro do que o caimento se ele fosse cortado seguindo o fio certo. E aí, nesse sentido, se alinhando no viés, nossa, ele cai fluido, lindamente, gostoso, né? O viés é um charme especial. Lógico, não é só isso que interfere, tem a composição do tecido, tem a fibra têxtil, tem um monte de coisa, mas isso também interfere. Mas a gente tem que prestar atenção, porque assim, até onde eu sei, tá? A gente só pode cortar o tecido nessas 3 opções. Se tiver outra, gente, pode me falar aí, que até onde eu sei é nessas 3. Seguindo o fio de urdume, seguindo o fio de trama, ou no viés que é exatamente 45 graus. Se você cortar um pouquinho inclinado, isso vai virar defeito na sua peça.
Eu falei ali que tudo que vai influenciar na peça, né? O fio, o urdume, trama, lá, 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 lá. Gente, como eu falei antes, não é só isso. Se você quer trabalhar com moda, quer ter um pouquinho mais de informação, quer melhorar nesse aspecto, gente, tem que estudar fibras têxteis e construção têxtil. Não tem como fugir disso, tem que conhecer. Porque cada elemento tem uma característica. E aí você vai juntando características, você tem o resultado final. Então você sabendo o que foi usado ali dentro, você sabe como ele vai se comportar. Para concluir esse vídeo, pra gente encerrar, eu falei que ia deixar dicas e vou deixar dicas com vocês, tá? Primeira dica importante, aprenda sobre construção e fibras têxteis. Outra dica, quando você for desenvolver a modelagem, você já tem que estar com a ideia do tecido que você vai usar em mente. Você já tem que saber que tecido que você quer, ou pelo menos o tipo de comportamento e caimento que você quer dele, porque vai interferir na modelagem. Dica 3, o fio é extremamente importante. Não ignore ele. Respeite o fio, corte no fio. Fio de urdume, fio de trama, fio de viés, não interessa, mas respeite o fio. Prepara o tecido, lava ele, eu lavo todos os tecidos. Então molhe o tecido sempre antes de cortar. Se a fibra for natural e ela for encolher, ela já vai estar encolhida. Ela não vai encolher mais que aqui. Então você pode cortar sem medo. Se a fibra for sintética que não encolhe, pelo menos você vai trabalhar com um tecido limpo, cheiroso e gostoso. Lembra que eu falei da auréola? Então a gente pode usar ela na nossa costura. Aproveita isso. E usar isso dentro das peças, como um reforço. Em alguma parte que você não quer que se mova, que você não quer que estique, que você não quer que ceda. Outra dica aí forte, tecidos especiais tem que ser costurado e trabalhado de forma especial. O que é um tecido especial? Um bordado, um ecripir, um paetê. Então a gente tem que costurar, manipular, trabalhar de forma diferente. Mas isso aí é conteúdo para um próximo vídeo. Você tem lá o tecido, não sabe do que ele é feito, não sabe que material que é. Faz o teste do fogo, mete fogo nesse tecido. Não em tudo, tá, gente? Calma. Teste do fogo, você pega um pedaço de tecido e queima. Cada material vai agir de um jeito. Tem uma tabelinha bem legal e é um teste fácil e rápido para você ficar conhecendo. Mais uma dica para vocês, tecidos normalmente tem o direito mais bem acabado. Ele é mais macio, ele é mais brilhante, ele é mais sedoso, ele é mais homogêneo. Se for um bordado lá do, né, uma lese, um brocado, do direito o bordado é bem acabado, no avesso nem tanto. Ficou na dúvida? Não conseguiu identificar o que é avesso, o que é direito? Olha, o que eu sempre falo? O tecido é seu, a roupa é sua, escolhe e vai na fé. Mas é isso mesmo, existem tecidos até dupla face que você pode trabalhar tanto em um lado quanto em outro. O problema, você misturar metade direito e metade avesso. Aí o que você pode fazer? Na hora que você está cortando, você dobrou o tecido lá, posicionou e está cortando os moldes. Pega um giz, um marcador, alguma coisa e faz um X, um risco, uma marca, já naquele lado que você decidiu que vai ser o avesso do tecido. Depois você não fica perdido. Ai, meu Deus, isso é avesso, isso é direito, e agora? Ai, meu Deus. Entendeu? Uma dica bem legal. Gente, tô falando demais, né? Esse vídeo já tá ficando longo. Vamos encerrar por aqui. O que a gente pode pegar aí disso tudo? É importante saber o tecido, então busquem essa informação. Posso trazer mais aqui, se vocês quiserem, trazer como trabalhar com tecidos especiais, o que são as fibras têxteis, etc. Se vocês querem se aprofundar mais nesse assunto, porque tem muita coisa pra gente ver, deixa aí um comentário, tá? O que você achou, e aí a gente vai desenvolvendo mais conteúdo, porque tem muita coisa mesmo pra gente falar sobre tecido. Se você gostou desse vídeo, deixa também um like, se inscreve no canal para não perder nenhuma novidade. Tem o sininho, se inscreve e ativa o sininho que você vai sempre receber as notificações de novidade. Pode seguir a gente na rede social, sempre tem muita dica e conteúdo. E a gente se vê então agora no próximo vídeo.